Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesta manhã, em que nós possamos unir nossos pensamentos, elevar, para que essa palestra, esse momento para todos nós sejam de bastante proveito, né? Seja útil, não só para esse momento, mas para toda a nossa existência, e que o reflexo deste momento possa estar presente no dia a dia, nos afazeres do dia a dia. A cada instante somos convocados a servir em nome de Jesus. Esse apenas uma parte, como se fosse uma filosofia árabe, um pensamento árabe, esse aqui, né? Faz parte da cultura árabe. Planta árvores pela estrada e construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Depois a gente vai ver no final, né, eu vou fazer toda uma passagem, uma viagem, né, no contexto do tema que vamos abordar hoje, e no final vamos fazer um link com essa mensagem, tá? Planta árvores pela estrada e construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Vamos falar sobre loucura e obsessão hoje, tá? É um tema muito presente no movimento espírita, né? Uma vez que nós frequentemente estamos tratando desse assunto, lidando com essas informações a respeito da influência dos espíritos sobre a nossa vida, a vida de todos nós, né? Os espíritos não exercem influência somente na mente ou na vida dos espíritas, é de todo mundo, tá? Crer nessa influência é que vai fazer a diferença para a gente conseguir lidar com pensamentos, com sentimentos que às vezes nós nos confrontamos com a nossa realidade, e é possível a gente perceber que tem pensamentos que não diz respeito totalmente àquilo que nós desejamos. Já houve esse conflito em vocês? Já? De repente vem um pensamento e fala: não, pera lá, isso não é meu, né? Já deve ter acontecido isso, tá? E a questão da loucura nesse processo é que, ao não saber analisar esses pensamentos, fazer uma limpeza, fazer uma separação e acreditar que tudo parte da nossa mente ou somente da nossa mente, e pelo fato também de não acreditar que possa haver uma interferência espiritual, é que tem conduzido muitas pessoas ao processo de loucura, né? Então a descrença nessa vida espiritual é uma coisa muito séria, porque nós não estamos sós, né? Então, e por que também eu decidi fazer esse tema, já que não é muito da minha área, não. Eu tenho, dentro do movimento espírita, encarado mais os desafios de estudar, de pesquisar acerca da educação, né? As minhas palestras têm sido sempre nesse tema, mas eu tenho percebido, e não sei se isso tem ocorrido com vocês também, mas dentro do círculo de amizade do qual eu fico ali, que eu frequento, eu tenho percebido nos últimos anos um crescimento de pessoas que estão lidando com essa perturbação, tá? Com esse desvio da mente, com essas questões voltar. A mente humana é um mistério, a gente vai ver aqui, né? E eu tenho dentro do meu círculo de amizade pessoas que estão entrando em processo de loucura mesmo, tá? A ponto de serem internadas, de serem tratadas. Eu vou usar aqui o termo loucura, porque é o mais comum, mas transtornos psiquiátricos, qualquer nome que queiram florir o processo, o final é sempre a loucura, tá? Então, nós vamos ver aqui um pouco da história da loucura, mas vou passar essa passagem muito rápido,
porque o que diz respeito mesmo é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, na última orientação dos Espíritos ali, no que está ligado às preces espíritas, tá? Ali no finalzinho nós vamos encontrar o caminho, o roteiro a ser seguido, caso em nós mesmos ou em nossa família, ou dentro do círculo da nossa amizade, esteja alguém passando por esse processo de, assim, quase que uma loucura já, né? Então a história da loucura é isso. Nós vamos ver aqui, loucura. Foi perguntado ao Dr. Guido Palomba, ele é psiquiatra forense, o que é a loucura? Essa pergunta foi, o que é loucura? Porque ele é especialista nessa área, né? E principalmente na psiquiatria forense, né, que vai analisar os transtornos psiquiátricos mais graves, né, que envolvem assassinato, crime, essas coisas. E quando perguntaram a ele o que é loucura, ele disse o seguinte: loucura é a ruptura com a realidade. Tá? Toda vez que há essa ruptura e a pessoa passa a viver essa ruptura como se fosse a realidade, isso é sinal de loucura. Tá? Mas a história da loucura é muito interessante na humanidade. Por quê? As informações mais profundas ou mais distantes que tem sobre o assunto data lá da Grécia Antiga, tá? E a gente começa a perceber que os primeiros registros que tem sobre loucura vêm tratar de uma influência externa, de fora para dentro, tá? Por quê? Na religião grega, a gente vai ouvir aqui, é a religião politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses, e um deus antropomórfica, né? Porque era um deus semelhante à física do homem. Só que interessante, ser louco naquela época era sinal de conexão com o divino. Eles acreditavam que Deus, o Deus que eles criam, que eram vários, se manifestava através do louco. Então eles eram criaturas quase que divinas, né? Mas vejam que inicialmente há uma influência externa, mesmo que na crença deles seja divina, mas é de fora para dentro, tá? Mas quando Hipócrates chega, né, analisando o caso, ele rompe essa tradição que loucura tinha ligação com Deus ou com os deuses, tá? E ele diz que não, ele acaba com essa bagunça, né? E fala, não, loucura não tem nada a ver, não tem nada de divindade, né? Ou de mito. Loucura é interna, é um processo interno do indivíduo que parte das complicações do fígado, a bilis, né? A bilis entra em disfunção e gera transtornos na mente, o qual vai provocar na pessoa sinais, sintomas diferentes, tá? E é a bilis que afetava o comportamento. Então, já no caso de Hipócrates, a loucura não é mais externa, é interna, vem de dentro, tá? Nessa mesma época, vem-se a acreditar que a síndrome do pânico, que é muito falada hoje, ela era provocada pelo deslocamento do cérebro, tá? Havia um deslocamento do cérebro, do qual provocava loucura. Platão, depois, ele vem dizer o seguinte, que o problema do distúrbio mental está relacionado, ele traz a teoria das três mentes, né? A mente racional, emotiva e instintiva. Se uma dessas três mentes se desequilibrar, acontece o processo de loucura, tá? Então já começa também o pensamento, já uma coisa um pouco mais racional, né? Que loucura, então, já não é mais nem divino, nem da bilis, mas é a mente, que é aquilo que se aproxima da realidade que nós convivemos hoje, tá? Santo Agostinho, depois, na Idade Média, já entre o século V até o XV, tá? Tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino, ele vai tratar
a loucura, eles vão falar da loucura sobre o desvio da mente, do pensamento, tá? Que ele dizia que o que separa o homem do animal é o dom da razão, né? O pensamento a mente moralmente sã, eles diziam, e essa mente moralmente sã, ele dizia que se conquistava através da reflexão, da leitura da Bíblia, da religião, né? Quando a mente se desvia desse processo, acontece a loucura, tá? Porque nessa época de Santo Agostinho, a crença já não era mais em um Deus divino que interferia no processo de loucura e que escolhia que tipo de loucura a pessoa ia ter, não era mais da bilis, tá? E nem da mente. Era muito forte nessa época a crença de que doenças psiquiátricas, loucura, era provocada por intervenção demoníaca. Era o diabo mesmo, o capeta, seja lá o nome que dá, que entrava na mente da pessoa e tomava conta dela. Tanto é que nessa época houve muitas mortes, mas muitas mesmo, porque se tratavam, o nome soa estranho para nós, é chamado de trepanação. Nome estranho, né? Mas é isso que eles faziam um buraco na cabeça, você ouviu falar isso, né, Jair? Com arco de pua. E o que acontecia fazendo esse buraco? O demônio escapava pelo buraco, saía. Muita gente morria, né? É um nome chamado de trepanação. Já no Renascimento, a questão da loucura, ela vem tratar. Eu não consigo enxergar aqui, meus olhos, vou ter que colocar o óculos aqui, peraí. Aí, agora sim. O processo de loucura no século XVII e século XVIII vem tratar da perda da razão, né? Nesse período era o pensamento filosófico, tá? Que dominava a mente humana, o pensamento filosófico. Então eles pensavam o seguinte: a lógica, quem pensa chega à razão, e a razão leva à virtude. O louco, desprovido da razão, cai no vício, perde o controle e torna-se um perigo para a sociedade, tá? Nessa época, a lepra já havia sido extinta e os leprosários passaram a ser locais apropriados à internação das pessoas ditas loucas e que ofereciam perigo para a sociedade. Era isso que eles pensavam, né? O louco, desprovido da razão, cai no vício, tá? E torna um perigo. Então os próprios familiares não queriam e não aceitavam dentro de casa alguém que tivesse um distúrbio mental. E não era qualquer loucurinha, não, qualquer distúrbio. Por exemplo, o vizinho, os historiadores narram isso. Se houvesse lá uma briga de vizinho lá e a mulher brigava ou gritava com o marido ou vice-versa, se o vizinho achava que o outro vizinho estava louco, bastava acionar lá os meios de segurança que ele era internado. Então, sim, nessa época, os chamados hoje hospitais psiquiátricos, né? Mas naquela época eram os manicômios, recebiam todo tipo de pessoas, tá? Eles acreditavam piamente que quem pensa chega à razão e a razão leva à virtude. O louco não tem razão, cai no vício, é um perigo. Então existia um pensamento ético, comportamental, que direcionava o homem, e a partir desse pensamento podia ser julgado se a pessoa era digna ou indigna de viver em sociedade. Então já não era mais aí só a loucura propriamente dita, mas qualquer desvio social, né, era internado nesses manicômios. Tudo aquilo que eles acreditavam que estava longe da razão. Então era prostitutas, homossexuais, qualquer pessoas que divergiam do pensamento político da época, né? Pessoas viciadas, alcoólatras, pessoas viciadas em bebida, também questões voltadas para, como se diz, para o
Pessoas que nasciam aleijadas, cegas, mudo, sabe? Assim, se não serve, se não é útil para a sociedade, cai na loucura e era internada nesses manicômios, tá? Então, o fim dos leprosários começa então uma internação dos loucos e existiam até ilhas, né? Essas pessoas eram colocadas em navios, soltas nessas ilhas e acabou. Nunca mais tinha notícia do parente, do filho, do pai, da mãe. Não sabia mais, né? O que a pessoa queria saber era de se livrar desses cidadãos. Então houve assim uma epidemia de internação por qualquer desvio social, tá? No século XIX, Pinel, o tratamento moral. O que Pinel vai dizer? Que o tratamento no manicômio devia ser de reeducação do alienado, né? Implicando respeito às normas e desencorajamento das condutas inconvenientes. O Pinel, Philippe Pinel, ele é tão emblemático no processo da loucura e foi tão forte a intervenção dele nesse tratamento que até hoje o nome dele é associado à loucura. Quem daqui nunca ouviu falar, esse cara está Pinel, né? Esse cara está Pinel. Então, por quê? O que Pinel fez? Ele trabalhava no manicômio em Paris e ele libertou 80 loucos, colocou de volta para casa. O louco, para ele, tem que ser tratado em casa, né, com a família. É um processo de reeducação, não é com prisão, não é com maus tratos que vai tratar dessa situação, né? E desses 80 presos, a história nos conta que havia um padre que se dizia e afirmava ser o Cristo em pessoa, né? Você vê, lá naquela época já tinha esses distúrbios que conduziam a pessoa a acreditar em pensamentos que não tinham nada a ver, né? Então, aí começaram os tratamentos, né? Porque o método de Pinel, embora fosse o ideal, não foi aceito, né? Porque não haviam nem famílias, nem locais adequados para dar o tratamento adequado às pessoas com transtornos mentais, que é através do diálogo, da reeducação, do vigiar o comportamento, né? Do exercício de um outro método que não fosse o dos maus tratos, né? Então, aí começa o quê? Interessante esse Julius Wagner, né, em 1927. Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina nessa época por essa descoberta, que era a malarioterapia. Ele descobriu o quê? Que o paciente com malária, ele ficava atordoado, né, como diz assim. A febre alta conduz a pessoa a ficar estagnada, né? Então ele teve a ideia de retirar sangue contaminado de malária, aplicar nos doentes mentais, que a febre alta, né, matava os bichinhos lá, os vermes, as bactérias, sei lá o que tinha na mente, que causava loucura. Então, em 1927, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina por isso. Tratamento de choque, que hoje existe ainda, mas com controle total da aplicação, né? Banhoterapia, era o choque térmico, pegava o louco, jogava na água gelada, tirava da gelada e colocava na fria, ou tirava da fria e colocava na quente, né? Coma de insulina, aplicava altas doses de insulina na pessoa, né? Entrava em coma e a loucura diminuía. E a lobotomia, né? Também foi descoberta em 1935 por um médico e pesquisador português. Ele descobre que se injetasse álcool no lobo frontal do indivíduo, o álcool, né, havia então a destruição dos neurônios e a pessoa apagava, né? A lobotomia depois ela foi substituída também era uma abertura no cérebro, e com uma ferramenta eles retiravam um pedaço do lobo frontal, né? É como se fosse o desligamento de todas as funções neurológicas. É óbvio, né? A pessoa vai apagar, tá? Bom,
Isso é um pouco da história. Entra depois, em 1950, é descoberto o primeiro o remédio voltado já para o psicotrópico, né? O primeiro remédio em 1950. A partir daí, então, em 1950, quando a descoberta da primeira medicação, o que começa a partir daí? A loucura passa a ser, então, um bom negócio. Tá? E até hoje é assim. Né? Eu não sou especialista na área para falar, né? Mas quem é especialista, porque eu fui pesquisar, não só no movimento espírita, nas obras espíritas, mas fora também. E os médicos falam que há hoje um abuso, né, em fazer da loucura um bom negócio. Tá? No Brasil, houve o Holocausto brasileiro chamado, um médico europeu veio até o Brasil, visitou o hospital Colônia em Barbacena. Esse hospital foi fundado em 1903, com a intenção com o objetivo de tratar pacientes com tuberculose. E era para 200 pessoas, 200 internos, né? E chegou a ter ali 5.000 pessoas. A história do Hospital Colônia é muito triste, né? Em Barbacena, tem relatos de funcionários que trabalharam lá. Existe ainda o Hospital Colônia até hoje. Hoje tem 170 internos lá, mas ele passou por um processo chamado de humanização, né? Até porque esses internos que estão lá não tem para onde ir. Tem um relato de uma senhora com 96 anos, 95 anos, ela chegou com 10 anos lá de idade, né? E está até hoje. E tinha o trem dos loucos, né? Que chegava na estação. Era um vagão e estava escrito no vagão, né? Vagão dos loucos. Essas pessoas eram recolhidas da sociedade, eram recolhidas todas elas. Qualquer desvio social eram colocados nesse trem e ia para Barbacena, né? Onde eram internos no Hospital Colônia. 70% dos pacientes eles não tinham nenhum diagnóstico de loucura ali presente, tá? Aí tá. Vamos entrar agora na questão dos espíritos agora. Loucura. Divaldo Pereira Franco vai dizer assim que a linha divisória entre loucura e obsessão, ela é muito frágil, muito tênue, a ponto de a gente não saber onde começa uma e onde termina a outra, né? É muito tênue. Não dá para sim, tem que ter uma especialidade tanto na área médica quanto um conhecimento espiritual, né? Para poder dizer até que ponto é loucura, até que ponto é obsessão. Mas uma pode conduzir a outra, fatalmente. Uma pode conduzir a outra, isso é certo, né? São sinais assim que apresentam que a pessoa não percebe e não aceita, né? Então é esse não aceitar que conduz aos processos que a gente vê hoje mais intensos, tá? Então está na questão 459, né? Muito falada no movimento espírita, se os espíritos influenciam em nossos atos. É importante destacar aqui, né, que no capítulo 9 do Livro dos Espíritos vai tratar da influência oculta dos espíritos. Aí que está a principal causa da descrença, né? Porque se é a Meire que está me influenciando, se é o Dejair, eu estou vendo eles, basta me afastar, né? Não quero mais sua companhia. Você me prejudica, você me perturba, não é verdade? Mas é oculta, a gente não vê, só sente, tá? Então por isso que Kardec vai tratar da influência oculta dos espíritos, sem a nossa percepção, né? Então ele pergunta até que ponto essa influência existe, se realmente ela existe. Então diz que ela realmente é verdadeira, a ponto de ser os espíritos que nos dirigem, que nos guiam, né? Como está aqui, muito mais do que imaginas, eles influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É esse ponto que a gente queria tratar agora. O que precisa de um espírito para exercer tal influência em nós? Tá?
Porque se eu não quero fazer uma coisa, se é contra a minha vontade, eu sou obrigado a fazer por uma influência de um espírito ou pela interferência de um espírito. Tá? É importante a gente dizer que os espíritos superiores, eles não interferem nas nossas decisões. Tá? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Tá? Mas espíritos sofredores não. Eles não dão a mínima para o nosso livre-arbítrio, e o que eles mais querem é exercer essa influência a ponto de nos guiar. Tá? É esse ponto. Se Deus, que é soberanamente justo, sábio, bom, inteligência suprema, me dá o dom de decidir o que eu devo fazer, como que vem um outro espírito e me obriga a fazer uma coisa que eu não quero? O que ele precisa disso? É sempre bom lembrar que, por mais ainda aqui na Terra, eu estou falando da Terra, espíritos que somos nós, comprometidos à Terra, por mais que nós tenhamos alcançado um processo, um grau de virtude, de moralidade, de conduta cristã, ainda há em nós resquícios a serem trabalhados. Não é verdade? A gente sabe que a gente não é santo e que ainda há uma luta intensa em nós para trabalharmos isso, né? A filosofia vai chamar de máscaras sociais, né? A gente apresenta para a sociedade um comportamento, mas dentro de nós mesmos existe um pensamento diferente, ou um desejo diferente. É aí que nós somos pegos às vezes, né? Por aquilo que nós acreditamos que não seremos pegos, né? Da influência dos espíritos. O Homero Moraes de Barros, no livro Ensinamento dos Espíritos, vai dizer isso. Em geral, nós nos permitimos ser influenciados pelas sugestões que vão ao encontro da nossa vontade profunda e real. É isso. É o que está na profundidade do nosso ser e não na superficialidade que eles atingem. Até porque muitos espíritos já nos conhecem de outras épocas, né? Isso é bom, isso é ruim, né? É ruim porque traz transtornos, mas é bom também porque nos conduz a um pensamento de que nós ainda não nos melhoramos o suficiente para não receber mais influência negativa de qualquer pessoa, tá? Ou seja, se nós recebemos influências boas ou ruins de pessoas encarnadas, isso vem, né? Através da música, através da novela, através das mensagens que vem no celular, tá? Outro dia eu estava assistindo televisão, já estava passando assim um novo mercado de trabalho que se abriu com a internet. E eu esqueci o nome agora, mas existe um nome para isso. Essas pessoas criam um canal no YouTube, né? Mas elas são influenciadoras de moda. E pessoas ficaram ricas com isso, muito ricas mesmo. E foi entrevistar então a seguidora dessas pessoas. E uma lá falou assim: eu não saio de casa sem antes consultar tal pessoa. Ela que diz o modo que eu vou me vestir. Vocês estão vendo como é muito forte isso, gente, na vida da gente? E a gente passa a viver em função do que o outro pensa, da maneira como eu devo me conduzir, né? E isso é visível. Agora imagina o invisível como acontece, sem a gente perceber. Ou vocês acreditam que eu estou fazendo essa palestra sozinho? É claro que os espíritos estão encontrando uma dificuldade danada, né? Devido à minha limitação de conhecimento. Mas ele fala: vai lá, não tem outro, você mesmo, né? A gente faz o que pode com você, né? Então sempre há influência, boa ou má, né? Aí o pensamento de Santo Agostinho é deixar ser conduzido pelas imagens ou pelos pensamentos bons.
Então é isso, a influência há desde os homens da caverna. Quando o primeiro homem da caverna desencarnou, ele já percebe essa influência, tá bom? Vou avançar aqui. Nesse livro, Obsessão e Suas Máscaras, é importante a leitura desse livro, é de Marlene Nobre, pelos Espíritas, porque ele é um resumo das obras de André Luiz, e ela vai tratar justamente isso. Quais são as máscaras que a obsessão ou os obsessores, espíritos perturbadores, utilizam para nos, entre aspas, nos enganar, né? Embora quase sempre nos permitimos ser enganados. E ela vai tratar disso. E ela fala que essa influência é muito mais antiga do que a gente imagina. Ela diz que em todos os tempos, logo no início do livro, no primeiro capítulo, ela vai dizer que em todos os tempos e em todos os povos sempre esteve presente a ideia da divindade e a crença em algo invisível que sobrevive à morte do corpo e que, sob determinadas condições, pode manifestar aos sentidos humanos, né? A gente, por estar na matéria, a gente acredita muito naquilo que a gente vê, né? Que se apalpa, e a gente não percebe que tem coisas acontecendo aí e que vai interferir diretamente no modo que a gente enxerga a vida, né? Vamos lá. Então, aqui no livro Sentimento, a Força do Espírito, a gente sempre trata disso. Esse livro eu já recomendei aqui, já fiz palestra sobre ele, e ele é um livro de 100 páginas, mas com uma profundidade incrível, porque ele vem tratar, né? Cuida sim da sua saúde, cuida do corpo, né? Que na verdade é uma ferramenta de progresso que nos é concedido. Cuida da saúde física, faz caminhada, vai periodicamente ao médico cuidar, né, da organização física. Se precisar, faz uma plastiquinha ali, faz uma coisinha para ficar mais bonitinho, né? Na verdade, se pudesse eu fazia, mas não tem jeito. O médico falou, você não tem, só nascendo de novo, né? Só um milagre, né, Jair? Mas não esquece da alma. Esse livro vai dizer, porque a tua força está no teu espírito, é ali que mora tudo, o tratamento, a cura, mas moram os problemas também, né? Então vai dizer que as influências espirituais têm importância única, né, no entendimento do comportamento humano. Quantas coisas acontecem nas casas, né, e que não são vistas por esse lado da influência dos espíritos. Esse dia eu conversei com uma pessoa e ele está tendo problema na família, e ele falou assim, rapaz, não sei o que acontece comigo, eu estou no meu trabalho, eu estou bem, eu converso com meus amigos, conto piada, dou risada. Aí até ele mostrou para mim, ele vende, a empresa atrás, o ônibus, né, que pega os funcionários. Ele falou, eu desço daquele ponto ali, daquele ponto até na minha casa, tudo muda. Eu chego em casa, qualquer barulho que a criança faz, eu já grito, eu já fico nervoso. Vocês estão entendendo esse ponto? Aí você fala, vai tratar espiritual, mas não acredita, não quer, não aceita, entendeu? Então acontecem coisas que a gente vê acontecendo. Então as más influências exercem efeitos danosos no sentimento dos espíritos. Isso aqui é importante, não é verdade que todas as nossas reações, tudo que sentimos, tudo que pensamos, são produto da influência dos espíritos, porque nós somos espíritos também, né? E a gente pode influenciar negativamente outras pessoas e outros espíritos. Então é muito comum acabar culpando todos os espíritos por conta das nossas limitações. É muito fácil culpar os espíritos, é fácil culpar as pessoas. E é mais fácil ainda culpar os espíritos que são invisíveis, né? Eles não estão lá para se defender, não é verdade? Então a gente precisa refletir sobre isso e caminhar nesse sentido. É importante saber que o sentimento equilibrado deve vibrar constantemente no ser, para que ele possa evitar as vibrações nefastas, os quais vão interferir nos seus ciclos mentais, comprometendo a sua evolução. Quanto que
que isso está no campo da teoria na nossa vida, que a gente sabe, né? E a gente não consegue mudar porque parece que tudo aconteceu naquela hora, só naquele momento, e não vem vindo um histórico do passado, né? De vidas, da própria existência, né? Que a gente vai alimentando pensamentos ruins, e chega uma hora que ele vem à tona, né? O copo d'água transborda, chega uma hora que não dá, tá? Tratamento e libertação agora. O espírito, quando busca evangelizar-se, produz modificações nos sentimentos e se fortalece contra as influências deletérias. É o vigiai e orai, que é recomendado pelo Cristo, tá? O ser deve procurar dar direção à sua vida, de modo a desenvolver suas experiências e aptidões forjadas nas bases do Evangelho. Isso não é de agora. Desde Santo Agostinho, né? Mente moralmente sã, pensamento no Evangelho, Santo Agostinho já dizia, né? Ingerimos pensamentos a cada instante, tanto de encarnados quanto desencarnados, né? E é o pensamento. O Divaldo vai falar de lixo mental, né? Que às vezes armazenamos. Pensamentos ruins. Por isso que é muito bom a gente sempre estar vigilante nas escolhas que a gente faz. Vamos ver aqui depois as nossas escolhas, tá? Ingerimos pensamento a cada instante. Toda a obra espírita trabalha a questão da influência dos espíritos, tá? O livro dos médiuns vai dizer que o único jeito de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. Então vamos fazer essa leitura aqui rápida agora, para encerrar, sobre na prece pelos obsediados. Vamos lá, nesse capítulo. É o último, no finalzinho do Evangelho, vai tratar dessa prece. E ali dá a conduta que a gente deve ter para começar a sentir que as coisas começaram a melhorar, né? Não é que nem tomar Doril e a dor sumiu, não. Há todo um processo de reflexão, né, sobre o tema. Então tá, vou ler daqui que é melhor. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Está no Evangelho, né? Depois a gente podia fazer um longo debate sobre isso, mas o tempo não permite agora. Porque às vezes nem sempre por maldade, às vezes pode ser por ignorância. A obsessão pode vir também, tá? Um desejo de querer ajudar o outro sem poder, né? Apresenta-se caracteres muito diversos, desde a influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela prejudica, né? Interfere diretamente em todas as faculdades mediúnicas. Quando a gente fala em faculdade mediúnica, a gente lembra do médium na sala mediúnica, mas todos nós somos médiums em algum grau. Então a mediunidade é exercida 24 horas por dia e ela recebe influência desses espíritos. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao mau espírito. O Evangelho vai dizer que só há, no Evangelho está escrito lá, só há maus espíritos em torno da terra porque há maus espíritos encarnados nela, né? Na medida que começa a desencarnar espíritos melhores, a vibração em torno do planeta começa a melhorar também, né? Então a obsessão é sempre o que dá acesso ao processo obsessivo, é um transtorno moral, um distúrbio moral. As causas físicas se opõem forças físicas e uma causa moral tem que se opor a uma força moral. As mais das vezes basta para livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. É isso, a gente procura muita ajuda de fora sem saber que a ajuda está em nós mesmos. Então a gente vê nos centros espíritas hoje as pessoas buscando orientação, buscando ajuda, mas como se isso fosse uma panaceia, né? A solução para todos os males. Mas está dentro de nós mesmos, está dizendo aqui o Evangelho.
A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos. Tá? No livro Libertação, o irmão Gúbio vai dizer: não adianta retirar a sucata que perturba o imã, quando o próprio imã continua atraindo a sucata. Então a pessoa vem na casa espírita, faz tratamento, recebe paz, recebe ajuda, mas ela continua com os mesmos pensamentos. Mesmo pensamento. Né? Como diz no filme Pestalozzi, né? A gente tenta mudar de todo jeito exterior, mas interior não muda. Aí ele usa a seguinte frase, né? Mudam-se as perucas, mas as cabeças continuam as mesmas, né? E aí que a coisa pega. Tá? Mas qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo que não se obtém nada pela violência ou pela ameaça. Toda a influência está na ascendência moral. Tá? Uma verdade igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismo, de fórmulas, de palavras sacramentais, de amuletos, de talismãs, de práticas exteriores ou sinais materiais qualquer. Não funciona. O que vai funcionar? A luta por melhorar. Então a gente recebe muita: toma banho disso, toma banho daquilo, faça isso. Não adianta. Tá? Porque a coisa é mais profunda. Porque tem que ser coisas e práticas que tocam o nosso coração e não só o corpo, né? Então aqui ela fala que a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer às vezes o tratamento simultâneo da medicina e a parte espiritual. Agora eu vou encerrar. É preciso ter um cuidado extremo a respeito das escolhas e decisões. Tá? Os nossos vícios são o que mais atrai espíritos perturbadores. Os nossos vícios. Quer se libertar de espírito perturbador? Se liberta dos vícios. É ele que nos atrai. Tá? Inimigos da causa. O bem na terra encontra resistência. E se você se propõe a fazer o bem, você vai encontrar quem pensa, até na própria família, viu? Tá? Na própria família tem gente que não concorda com o seu comportamento, com o seu trabalho. Vai fazer o que lá? Vai toda semana, né? Fica em casa um pouco. Você tem coisa mais importante para fazer? Em conta disso, né? Resistência. Essa parte da resistência aqui fala assim: então, para me livrar do espírito obsessor, basta eu parar de fazer as coisas nobres. Só que você cai no outro campo, no campo do vício. Quer dizer, estamos no mato sem saída, né? Não tem jeito. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Por quê? Se você não trabalha no bem, você cai no vício. E se você trabalha no bem, você acaba tendo contato com pessoas, com espíritos contrários ao bem, né? E os adversários do passado também, que esses são aquelas pessoas que a gente não conseguiu se entender com ela na Terra. Aqui vou falar do perdão, porque já o tempo esgotou, mas o Cristo deu a recomendação, né? Reconciliar com o adversário enquanto estais com ele no caminho. É isso aí. Desencarnou com ódio, com rancor, com mágoa, ou permitiu que algum espírito partisse da terra com uma má impressão sua, qualquer que seja a má impressão, né? O fato de passar e não cumprimentar a pessoa mais, de não dizer bom dia, é um sinal de pensamentos contraditórios. Estão vendo? Se o espírito parte da terra com o coração elevado, com a mente elevada sobre nós, é claro que do lado de lá, se ele não se tornar um benfeitor, mas também um perturbador, ele não vai se tornar.
O duro é isso. Por isso que Jesus recomenda: reconcilia enquanto está na terra, né? Não permita que ninguém saia daqui levando uma imagem negativa da sua pessoa, tá? E aí vem o plantar árvores pela estrada e construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Todo pensamento voltado para o bem, tá? Porque os espíritos contrários aos nossos pensamentos nobres, eles não são afastados de nós, como é retirado, né? Eles não são afastados. Às vezes sim, a ser tratado, tá? Mas eles precisam ser conduzidos pelo nosso bom pensamento. É diferente. Eu sempre uso essa: vai lá na Casas Bahia e compra uma televisão da mais cara que tiver e parcela lá em 48 vezes. Hoje não tem mais disso, mas antigamente tinha, né? O cobrador ia na porta, você lembra? Batia lá na palma, fazia a cobrança. Se você não pagava, ele tomava o produto de volta. Não sei se isso funciona ainda, mas há casos de cobradores serem expulsos do portão da nossa casa. Eram expulsos, eles iam embora, mas a dívida continuava. Entendeu? A relação com a nossa vida espiritual é essa. Não adianta expulsar o mau espírito se a dívida continua com ele, né? Então é o pensamento voltado para o bem. Nós precisamos ter constantemente isso. E o plantar árvores pela estrada é isso. Eu vou contar a história muito rapidinha. É um conto árabe que relata na época das caravanas, né? Onde os mercadores, eles ficavam durante o ano inteiro produzindo ali o trabalho, bolsa, couro, calçado, roupas, né? Eles juntavam tudo o que era fruto do seu trabalho, colocavam no lombo do camelo, atravessavam o deserto e ia vender nas cidades próximas, na cidade grande. Mas existiam os assaltos, né? Eles eram esperados na surdina e ali eles eram roubados. Onde criou-se então a ideia de caravana. Eles formavam caravanas, então partia aquela caravana de trabalhadores, né? de produtores, e numa equipe maior eles eram protegidos, um protegia o outro. Conta-se que numa dessas caravanas estava indo um jovem pela primeira vez em substituição a seu pai, que havia aposentado. Era a primeira viagem dele numa caravana. E antes de sair, ele foi, devido à experiência do pai de muitos anos, ele vai pedir uma ajuda ou um conselho do pai. E o pai diz assim: meu filho querido, a jornada que você vai empreender agora é cheia de riscos e de perigos. Siga corretamente o pensamento, a orientação que eu vou lhe dar, que você será protegido por ela. Ah, mas que orientação é essa, meu pai? E o pai diz ao filho: planta árvores pela estrada e construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. E o pai repete isso 3 vezes para ele não se esquecer. E ele sai dali e vai para a caravana. E quando já estava bem avançado, já havia anoitecido e os caravaneiros se reúnem para o descanso e para o lazer, que eles cantavam e contavam prosas, esse jovem se isola da turma e fica num canto, sozinho, meditativo. Havia o chefe da caravana que zelava pelo cuidado, vendo que esse rapaz estava isolado, vai procurar saber o que estava se passando com ele. Por que ele não estava junto com os outros, se divertindo, sorrindo, brincando? E ele fala que ele não tinha motivos para se divertir, porque ao deixar a sua casa, ele estava com a mente muito preocupada, porque ele havia deixado o pai gravemente enfermo. Mas como enfermo? Diz o chefe da caravana. Eu também, antes de sair, fui procurar orientação do seu pai, que é um sábio. Sempre conversei com ele, ele me ajuda. E vi o seu pai em perfeita saúde. Nada que pudesse fazer com que você ficasse nesse estado. Eu falei: não, o problema do meu pai é a cabeça. Meu pai está ficando
com a mente em desordem. Mas como assim? Eu conversei com ele me ajudou muito, me deu sábias orientações. Falou, não, antes de sair, ele me disse uma coisa que dá sinais de loucura. E o que o seu pai disse a você? Ele disse assim para mim: planta árvores pela estrada e construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Você não acha que isso é sinal de loucura? Como que eu vou sair andando pela estrada, plantando árvore? Como que eu vou, em cada parada que eu fizer, construir uma casa? Qual pai, em sã consciência, vendo que o filho vai fazer uma viagem perigosa, de risco, dá um conselho desse? Você não acha que meu pai está ficando louco? Aí diz o caravaneiro: não, seu pai está com a mente completamente sã. Seu pai é um sábio, e tudo que ele fala é com razão e com lógica. Você está querendo, com o seu parco conhecimento ou com a sua ignorância, entender, interpretar as sábias palavras do seu pai. Planta árvores pela estrada. O que quer dizer? Faça o bem por onde você passar. Pratique o bem, porque a vida é uma estrada. Pratique o bem. O bem praticado é semelhante a uma árvore plantada, e todos que passarem ali vai ver que você deixou a sua identidade, a sua marca. Você fez o bem, você plantou uma árvore. A árvore oferece as flores, os frutos, a sombra, o abrigo. Tá? É isso que ele quis dizer para você. Pratique o bem por onde você passar. O bem praticado é semelhante a uma árvore plantada. E construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Significa, conquiste amigo, faça amizade, tá? Conquiste amizade ali, porque o coração de um amigo é um abrigo, é uma casa que pode nos alojar, nos abrigar nos momentos de dificuldade. Tá? O coração de um amigo é uma casa, é um abrigo para todos nós. Aí o menino pensou bem e voltou a ficar alegre, voltou a frequentar ali a caravana normal. Recomendo o Evangelho, tá? O verdadeiro sofrimento para o espírito não é a loucura, não é a obsessão, não é a doença, não é a morte. O verdadeiro sofrimento para o espírito está no abandono do seu compromisso. Tá? E é isso aí, obrigado pela atenção. E só não esquecendo que nós somos caravaneiros. Estamos nessa jornada terrena. E a bagagem é tudo aquilo que a gente faz. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Obrigado.